Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Tesauros Abscônditos. Queremos, nesta oportunidade, meditar uma vez mais o Evangelho que a Igreja nos propõe para este domingo. No Brasil, temos a oportunidade, a concessão de celebrar, passando do dia 29 ao domingo seguinte, a celebração dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Esta grande solenidade na Igreja apresenta-nos dois formulários de celebrações. Em primeiro lugar, a missa da vigília, proposta nesse caso para o sábado, para a tarde e noite do sábado, e a missa do dia. Precisamente nesta ocasião, queremos meditar o Evangelho do domingo, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus." Vemos neste Evangelho, meus irmãos, como, de certa forma, nos é apresentada uma certidão de nascimento da Igreja. O Senhor quis confiar aos cuidados do apóstolo Pedro sobre esta sua profissão de fé, ele que, mudando de nome, recebe esta nova missão. O nome, no Antigo Testamento, para o contexto judaico, significava esta personalidade, esta missão recebida de Deus, e se desempenhar a vontade de Deus no meio do mundo. E quando muda de nome, quando o apóstolo recebe, especialmente do Senhor, um nome novo, está também assumindo esta nova missão. É interessante porque aqui nos é apresentada esta figura, esta imagem da pedra, da roca, da rocha. Nesse sentido, vale recordar que para o contexto judaico há também, para os judeus, uma grande rocha a se considerar. Uma rocha que estava no cume do Monte Moriá, rocha sobre a qual seria sacrificado Isaque. Abraão, subindo o monte, não chega a sacrificar Isaque, mas sobre aquela rocha haveria o sacrifício. Rocha sobre a qual, inclusive, no tempo de Salomão, é construído o grande templo de Jerusalém. Rocha, portanto, que sobre o monte, no contexto da teologia judaica, era considerada como que aquele empecilho, aquele obstáculo que não deixava com que a terra se comunicasse com o Hades, com o inferno. E nesse sentido, também, quando olhamos para aquilo que o Senhor nos fala no Evangelho de hoje, percebemos algo maravilhoso, algo espetacular, que Ele quer, de certa forma, associar à sua igreja. Pedro, nesta sua profissão de fé, é esta nova rocha sobre a qual construirá a sua igreja e que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta referência nos leva, portanto, a essa própria imagem do Monte Moriá. Se aquela rocha, no sentido do culto sacrificial que o povo judeu prestava a Deus, significava este obstáculo, este fechar-se das portas da relação entre o inferno e o povo, quando o Senhor associa estas duas figuras na mensagem que hoje escutamos, nos faz perceber que há, portanto, que Ele deseja um novo culto de sacrifício, uma nova instituição e uma nova realidade que realmente há de fechar, há de selar as portas, nos impedindo de encontrar o inferno. E esta realidade se dá especificamente na Igreja. É a Igreja como o sacramento de salvação.
esta igreja que o Senhor quis confiar aos cuidados do apóstolo Pedro, esta igreja sobre a qual as portas do inferno jamais há de vencer, jamais prevalecerá. Esta igreja devemos aprender a amar como um cuidado de Deus para a nossa vida, a amar como este carinho do Senhor que vem até nós em todos os tempos, que vem à nossa fraqueza nos comunicar a abundância das suas graças, nos dar esta fortaleza que pedimos também muito aos apóstolos Pedro e Paulo nesse dia, para testemunhar, para viver aquilo que o Senhor espera de nós. Viver a nossa vocação com um olhar fixo no Senhor, com um olhar nesta meta, onde Jesus nos aguarda. Dizia o Papa Francisco, no Ângelus do dia 29, na última quinta-feira. Ele fazia precisamente um comentário sobre esta necessidade de nós também nos darmos conta de como esta rocha, de como esta pedra fundamenta a nossa relação com Deus, não como uma circunstância extraordinária, mas como todos nós somos chamados a esse caminho de santidade. Diz o Papa Francisco no Ângelus da última quinta-feira, no Ângelus do dia 29 de junho deste ano. Em Pedro há tudo isto: a força da rocha, a fiabilidade da pedra e a pequenez de um simples seixo. Não é um super-homem, é um homem como nós, como cada um de nós, que na sua imperfeição diz sim a Jesus com generosidade. Mas precisamente assim, nele, como em Paulo e em todos os santos, revela-se que é Deus quem nos torna fortes mediante a sua graça, quem nos une através da sua caridade, quem nos perdoa com a sua misericórdia. E é com esta verdadeira humanidade que o Espírito forma a Igreja. Pedro e Paulo eram pessoas autênticas. E nós, hoje mais do que nunca, precisamos de pessoas autênticas. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma belíssima festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E não deixemos também de rezar neste domingo especial, neste domingo festivo, pelas intenções, pela saúde, pela vida e pelo ministério do nosso Santo Padre, o Papa Francisco.